Mano, você lembra da Maki invadindo o clã Zenin e basicamente declarando guerra contra o próprio pai? Depois que o Yaga foi morto lá dentro, o Naoya ficou encarando a Maki e ainda começou a tirar sarro da aparência dela, dizendo que nenhum homem ia querer ficar com alguém daquele jeito. A Maki só rebateu perguntando com ironia se ele só conseguia diferenciar mulheres pelo corpo. Depois disso, ela ficou totalmente fria, sem dar trela para as provocações daquele idiota, e foi direto tentar entrar no depósito das armas amaldiçoadas. Só que a própria mãe dela barra a entrada, gritando que a Maki só trouxe vergonha para a família. Mesmo assim, a Maki segue firme e diz que o novo líder do clã, o Megumi, deu permissão para ela entrar. Aí rola um flashback. Ela conversa com o Megumi, sugerindo que ele deveria assumir o posto de líder, mas ele recusa dizendo que quem merecia isso era ela. Só que a Maki se sentia insegura, achando que ainda não era boa o bastante. Voltando ao presente, ela abre o portão e dá de cara com o próprio pai, Ouji Zenin, já esperando para matar ela. Ali perto, a Mai, irmã da Maki, estava caída e machucada. Enquanto isso, os anciões do clã estavam tramando algo ainda pior. Planejaram executar o Megumi, a Maki e a Mai, acusando os três de tentarem libertar o Gojo. O Ouji então ativa sua técnica secreta, chamada Emoção da Pétala Decadente. Envolve o corpo dele em energia amaldiçoada e consegue bloquear ataques e até evitar expansões de domínio. A Maki pega sua Kiro, a arma que absorve energia amaldiçoada, e os dois começam a lutar. O Ouji vai pra cima com muita velocidade, mas a Maki consegue defender e contra-atacar com tudo, e nesse golpe ela quebra a katana dele. Mesmo assim, ele recria a espada usando energia amaldiçoada e ainda chama a Maki e a Mai de fracassos. Depois disso, ele começa a cortar a Maki de vários lados, dizendo que só não virou líder do clã por culpa das duas, e com isso, a Maki acaba caindo no chão. Querem continuação dessa parte de Jujutsu Kaisen? É só pedir. Mano, a Maki foi até comparada ao Toji depois que despertou o poder dela junto com a irmã. Caída no chão e toda machucada, ela ainda escuta o pai, Ouji Zenin, falando um monte de coisa pesada, dizendo que ela nunca deveria ter tentado enfrentá-lo. Ele chama a Maki de fracasso e fala que filho não deveria atrapalhar o caminho dos pais. Logo depois, ele arrasta a Maki e a Mai para uma sala escura usada para castigo e treinamento mortal, cheia de maldições perigosas presas lá dentro. Antes de fechar a porta, Ouji ainda diz que finalmente estava se livrando das vergonhas da família. Dentro da sala, a Mai acorda e corre para ver como a Maki estava. Bem fraca, mas ainda sorrindo, ela diz que já imaginava que esse momento ia chegar. A Mai encosta o rosto na Maki, e com um beijo, as duas são levadas para um tipo de espaço espiritual. Lá, a Mai explica que gêmeos são vistos como azar no mundo Jujutsu porque dividem a mesma essência. Ela diz que a Maki era ela, e ela era a Maki. Então revela que vai usar tudo que ainda tem de energia para criar uma arma perfeita, uma espada amaldiçoada, mas que isso ia custar a própria vida. Antes de desaparecer, ela pede para Maki acabar com tudo, inclusive com a própria família. Quando a Maki desperta, ela já está segurando a espada que a Mai deixou, mas percebe que a irmã morreu. Em seguida, todas as maldições da sala avançam para cima dela. Só que a Maki destrói todas com extrema facilidade, usando a nova arma. Do lado de fora, o Ougi sente uma presença estranha e tenta entender o que estava acontecendo. Nesse momento, ele volta a sentir um medo que tinha tentado esquecer. Quando a Maki aparece, ele lembra imediatamente do Toji, como se os dois estivessem no mesmo nível. Ele tenta atacar usando sua técnica de fogo, mas antes mesmo de completar o golpe, a Maki corta a cabeça dele com apenas um ataque. Depois disso, segurando firme a espada e olhando para o corpo do próprio pai, ela fala para Mai que agora era a hora de começar. E aí galera, o que vocês estão achando dessa fase de Jujutsu Kaisen? Depois que a Maki arrancou a cabeça do próprio pai e prometeu acabar com tudo, o clã inteiro entrou em pânico. O alarme começou a tocar pela mansão inteira e ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Hanta chega correndo, desesperado, dizendo que a Maki tinha matado o mestre Ouji. Jinichi e Naoya ficam sem reação, mas o líder Nobuki manda ativarem o esquadrão Kukuru e capturarem a Maki com vida, porque ele mesmo queria resolver isso. O Esquadrão Kukuru era formado pelos lutadores mais brutos do clã Zenin, caras treinados para luta corpo a corpo, mesmo sem depender de técnicas amaldiçoadas. Quando eles encontram a Maki, ela está parada, toda suja de sangue, encarando o grupo. Naquele momento, ela lembra das últimas palavras da irmã: destrua tudo. O primeiro soldado corre para cima dela, e num movimento tão rápido que é difícil de ver, ela corta os braços dele. Antes que o corpo toque o chão, ela já vira e arranca a cabeça do próximo. Um terceiro tenta pegar ela por trás, mas Maki se abaixa e atravessa o peito dele com a espada. Ela se movia como uma fera, caçando um por um numa velocidade absurda. Em poucos segundos, o chão já estava tomado de sangue. Logo depois, Nobuki aparece com reforços. Entre eles está Shoujuro, um dos feiticeiros mais fortes do Esquadrão Rei, o grupo mais poderoso do clã.
Ele ativa a técnica dele e duas mãos gigantes de pedra descem do céu, tentando esmagar a Maki. O impacto levanta poeira para todo lado, mas quando a fumaça some, a Maki está de pé, firme, enquanto as mãos de pedra desmoronam. Sem pensar duas vezes, ela avança. Com um golpe rápido, atravessa o pescoço de Nobuki com a mão e fura o Shoujuro com a espada. Hanta tenta parar ela usando sua técnica para segurá-la por alguns segundos, e Jinichi aparece gritando para matarem ela ali mesmo, dizendo que ela era igual ao Toji. Hanta hesita, porque o clã só existia por causa do Toji, mas Jinichi manda várias mãos amaldiçoadas contra ela. O ataque é tão forte que o chão cede. Por um momento, todos acham que a Maki morreu, mas o silêncio é quebrado por passos pesados. Ela surge dos destroços, fria, segurando a cabeça de Jinichi. Depois de um tempo, Naoya percebe que todos ali foram mortos e caminha até a Maki. Ele pergunta se aquela mulher cruel não tinha coração, e Maki responde que foi a própria família que tirou o coração dela. E aí galera, o que vocês estão achando de Jujutsu? Querem continuação? Depois que a Maki acabou praticamente com todo o clã Zenin, só faltava um inimigo, o Naoya, que ainda achava que era o verdadeiro herdeiro da família. Ele ficava lembrando que todo mundo dizia que ele era um gênio e que se tornaria o próximo líder, mas por causa do Toji, aquele olhar que ele tanto odiava o Megumi acabou ficando no lugar dele. Cheio de raiva, Naoya avança contra a Maki na maior velocidade. Ele acerta um chute tão forte que joga ela longe, destruindo tudo por onde passa. Antes que ela consiga reagir, ele aparece de novo e lança ela contra uma pedra. Mesmo machucada, Maki continua firme, prestando atenção em cada movimento dele. Naoya então começa a se gabar da própria técnica, explicando que o poder dele transforma tudo que ele toca em frames, como se o mundo inteiro se mexesse em 24 quadros por segundo. Isso faz com que ele fique rápido demais, quase impossível de seguir com os olhos. Mas Maki percebe o truque e entende que, se acompanhar o ritmo dele, pode ganhar a luta. Ela abre os braços e provoca, chamando Naoya para um abraço. Ele parte para cima, mas dessa vez, ela começa a prever os movimentos dele. Naoya grita que ela não passa de uma impostora, mas exatamente quando ele está prestes a acertá-la, Maki acerta um soco direto no rosto dele, jogando Naoya no chão. Ela ainda pergunta se ele pode repetir o que disse. Logo depois, uma mulher dentro da mansão grita para que a Maki pare imediatamente. Era a mãe dela. Ela se aproxima do Naoya caído, enquanto o sangue começa a escorrer. O clã Zenin inteiro já estava morto. E ali no meio dos destroços, Naoya ainda respirava, reclamando que a Maki era tão inútil que nem conseguiu terminar o serviço. Nesse momento, a mãe da Maki aparece diante dele, com a garganta cortada e segurando uma faca. Antes que ele consiga reagir, por estar ferido, ela enfia a lâmina no coração dele, e diz que nunca tinha se sentido tão feliz e tão orgulhosa por ter colocado suas filhas no mundo. Do lado de fora, Maki carrega o corpo da irmã, enquanto a Momo chega chorando. Maki, em silêncio, diz que vai deixar o resto com ela. Depois disso, continua caminhando sem olhar para trás.